Essa é uma agenda, não por dias nem por meses, mas uma agenda por séculos. Nela eu vejo que 3 datas marcam profundamente a arte do teatro. O chamado século de Péricles, isto é, o século V a.C., depois o período que vai do fim do século, mais para cá, 16 e até parte do século 17, que é, ao mesmo tempo, a época do teatro elisabetano e a era de ouro do teatro espanhol. E, finalmente, aqui, o século XX. No século V a.C., está, de certa forma, o começo do teatro ocidental. E nele estão os grandes trágicos, Sófocles, Eurípides e Ésquilo. No segundo período, um artista pode resumir todo o teatro, William Shakespeare. E agora, com vocês, o século XX. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda a arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ti. Eu canto a arte elástica. O teatro filmado ou teatro industrial. O teatro gravado ou teatro eletrônico. Juliana, o que é com você? A Marta já está preocupada. E o teatro de corpo presente? O século XX começou decretando a morte do teatro. O cinema gravou os atores, a história que eles vivem e criou cópias para distribuir no mundo inteiro. Charlie Chaplin, Mago Chaplin, além de escrever o roteiro, dirigir, interpretar, fazer a música dos seus filmes, ainda podia estar no mundo inteiro ao mesmo tempo. E depois do cinema, delivery de cinema, o teatro em casa. O que só Luís XIV tinha quando trazia Molière para representar na sua casa, isto é, no seu palácio, passou a ser privilégio de todos os Dantons da Silva. Para que teatro? O século XX matou o ator de teatro, matou o teatro. Uma junta de artistas de teatro salvou o teatro. O alemão Bertolt Brecht, que abriu o coração do teatro, foi direto ao sentido da ilusão. O russo Stanislavski, que recuperou a alma do teatro. O francês Artaud, que libertou sua loucura. O irlandês Beckett, que recuperou sua voz. O brasileiro Augusto Boal, que expandiu o seu território para além da cena. É preciso dizer que o teatro tinha todos esses poderes, mas depois de Shakespeare começou a definhar. Foi preciso ser atacado e ameaçado para mostrar sua potência. E foram esses artistas e alguns mais que despertaram essas forças da sua natureza. Vou procurar e encontrar certamente neste camarim a junta de artistas do século XX que salvou o teatro. Aqui está o diagnóstico da junta de artistas. O século XX confrontou o teatro com a sua natureza, com a sua eternidade, e pode ser chamado de o século da invenção. Da invenção do cinema? Também. Da invenção da TV? Também. Mas, sobretudo, da invenção do teatro. E aqui está, especialmente destacado pela Máquina de Pensar-te, o diagnóstico de mais um membro da junta de artistas que salvou o teatro. Aquele que definiu o teatro como salvação, como invenção do futuro,
como expressão natural do homem, como fórum, como arte marcial. Augusto Boal, como arte marcial. Eu vou em busca do acervo de Augusto Boal. Aqui fotos da Itália. Essa é uma parte de fotos. Esse acervo extraordinário do Boal. E é uma viagem pela história do teatro brasileiro. Estou vendo aqui uma foto. Identifico claramente aqui o jovem Augusto Boal. Cecília Boal. Cecília Boal, criadora do Instituto Augusto Boal, atriz, psicanalista, companheira de toda a vida do Augusto Boal. E você tem, Cecília, manuscritos, por exemplo, das coisas que ele escreveu. O Boal primeiro escrevia numa maquinazinha Remington que eu lamento muito não ter guardado, né? Mas ela foi com a gente para os exílios, que foram vários, a gente andou por vários países, e lá, pelas tantas, se perdeu, ele jogou fora, sei lá, hoje seria realmente uma relíquia, porque eu lembro bem dessa máquina. Então tem muitas peças que estão batidas nessa máquina, você reconhece o tipo de letrinha que ela tinha, né? Mas assim, tem muita coisa na margem assim, dos textos escritos por ele. E agora eu fui buscar uma peça, né, no arquivo, porque a Kozak Naif, que está reeditando uma grande parte da obra dele, né, quase toda, pediu para ler uma peça que nunca foi nem editada, nem montada, e que também que o Chico fez as músicas, a famosa Mulheres de Atenas, né, também. E aí eu descobri os textos que o Boal usava das suas próprias peças também para as montagens. Uma série de peças que ele escreveu, ele sozinho, ou ele com Guarnieri, e que ele usou essa cópia para as montagens. Está tudo escritinho aí. Você falou uma coisa aí que me deixou interessado em ver outra trajetória. Você disse assim, a máquina Remington nos acompanhou nos exílios. Qual é essa trajetória dos exílios? Começou pela Argentina? Foi. Em que ano começou? Olha, por onde passou? Em 1970, eu não sei se foi 70 ou 71, foi nesse momento assim, que Boal foi preso, ficou um tempo longo sequestrado, quer dizer, ficou desaparecido, né? Hoje em dia, como eu estava assim na luta para tentar descobrir onde é que ele estava, enfim, nós estávamos em São Paulo, vim para o Rio falar com a família dele, enfim, acionar uma série de pessoas que pudessem localizá-lo, porque ele foi sequestrado na saída de um ensaio no Teatro de Arena, em São Paulo. Então, você imagina a gravidade de um fato desses, porque quando uma pessoa está desaparecida, está sequestrada, pode acontecer qualquer coisa com ela, né? Aí ele até escreveu um livro sobre isso, Milagre no Brasil, escreveu Torquemada, escreveu várias coisas sobre a prisão dele. E então se conseguiu entrar com advogado, enfim, com recursos, e ele foi liberado, mas respondeu a um processo. E tudo isso demorou, assim, entre a prisão e o sequestro, entre 5 ou 6 meses. Ele tinha um convite para o Festival de Nancy. Então, o grupo do Teatro de Arena tinha ido. O que ele negociou durante o processo foi ir ao encontro do elenco na França. Aí ele foi, e claro que não voltou mais para o Brasil. Mas eu fui para a Argentina, um pouco para preparar a chegada dele. E ele foi para Nancy e depois foi para Buenos Aires. E lá ficamos uns 5 anos, mas a situação em Buenos Aires ficou, de novo, muito grave, porque o famoso golpe da Argentina, que durou muito tempo, mas ele tinha momentos de abertura. Então, teve um momento de recrudescimento, e isso coincidiu com 2 fatos abençoados, porque, de um lado, a Revolução dos Cravos, claro, de Portugal, aí convidaram o Boal para ir trabalhar lá em Portugal, mas o governo brasileiro não dava passaporte. Ele não podia, ele ficou, de certa forma, preso na Argentina também, porque ele não tinha como viajar.
Bem, aí teve um advogado de São Paulo que tem um teatro também, União e Olho Vivo, você deve conhecer. César Vieira. É. E de Bal Pivetta. Isso. Então ele combinou com Boal entrar com um processo contra o governo brasileiro. Você vê que os dois eram muito corajosos, né? Realmente. E ganharam o processo. E a seguir do Boal, uma quantidade de gente que estava na mesma situação conseguiu os documentos. E foi uma feliz coincidência, né? Porque recebeu o convite, a situação na Argentina estava terrível mesmo, saiu no jornal, perigoso subversivo mora na Argentina, em Buenos Aires, com a foto do Boal. Então, imagina. Eu estava em pânico. Mas, enfim, primeiro ele foi para Lisboa, depois foi a família atrás dele. Foi nesse período que ele trabalhou em Lisboa com a barraca do Helder. Foi, com a Cel Guerra. Com a Cel, Maria do Céu Guerra, e com o Helder Costa. E ele teve muita ajuda do Carlos Porto, né, de um teórico, um crítico que acolheu. Ele ficou 2 meses morando na casa dele. Do Carlos Porto? Do Carlos Porto e a Teresa. Você sabe que eu conheci o Carlos Porto na Espanha, na época que eu era de um festival, era conselheiro do festival, e encontrava sempre o Carlos Porto, uma figura interessantíssima, culto, sério. E ela agora, a Teresa, eu estive em Lisboa há 2 anos atrás, ela me deu toda a correspondência entre o Boal e o Carlos Porto. Me deu um tanto assim. Isso é mais uma coisa do acervo. Que está no acervo, Bom, Cecília, aí Portugal... Portugal, ficamos 2 anos, também começou a se deteriorar um pouquinho, não era como a Argentina, obviamente, mas a gente estava trabalhando, os dois no Conservatório Nacional e tinha outros brasileiros, aí fomos convidados a ir embora. E o Boal estava sendo muito convidado para ir para a França, pelo Jacques Lang, que na época era o diretor, mas era diretor do Festival de Nancy, ele ainda não era ministro de nada. E aí a gente falou, bom, então vamos, porque tinha muitos amigos, muitos argentinos tinha também. Então fomos, mais uma vez, a família... Tinha o Fernando Solanas, o diretor de cinema, morando do outro lado da rua, que era um amigo Isso meu. Em Paris. Aí na França foi o último estágio do... Foi, ficamos quase 10 anos. A gente voltou em 87 para aqui. A gente falou dos países onde vocês viveram, Argentina, Portugal e França. Mas fora desses, é nesse período, sobretudo, que o Boal viaja muito. Quer dizer, o Boal viajou o mundo todo, até depois de voltar para cá, ele continuou viajando muito. Tanto que os livros do Boal são traduzidos... Em mais de 70 países. 70 países? Mais de 70 línguas. Que incrível. Impressionante. E estão pedindo sempre renovar os contratos, novas traduções. Agora foi traduzido na Polônia, depois do falecimento dele, na Lituânia. Hoje chegou um pedido da Turquia. O Boal ria porque pegava os livros dele em japonês ou coreano, não sei o que, falava, eu só sei que esse livro é meu porque tem a minha foto, porque realmente não dá para entender nada. Né? Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. A grande visibilidade do teatro do oprimido, de alguma forma, encobre alguma outra produção artística do Boal? Sem dúvida. Mas essa é a tarefa do acervo, enfim, do Instituto. Porque, vê, o livro que foi mais traduzido no mundo todo é o Teatro do Oprimido, que se chama Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. Poéticas Políticas era o nome do livro Teatro do Oprimido, que foi editado pela primeira vez em Buenos Aires pelo editor de Mafalda, que depois ficou rico, mas naquela época era um pobre editor. E ele estava fazendo uma sequência de oprimidos, era o livro do Paulo Freire, ele tinha traduzido e editado, tinha um argentino, Alfredo Moffat, um psicoterapeuta, psiquiatra, aliás, acho. Então fez Psicoterapia do Oprimido, e Augusto levou o manuscrito do Teatro do Oprimido, ele leu, gostou
e quis publicar. E ele insistiu em que o livro se chamasse Teatro do Oprimido. Ele faz uma análise das poéticas de Aristóteles, vai chegando a Brecht, e depois ele propõe a dele. Essa é a estrutura do livro. E é um livro, assim, muito, como eu posso dizer, porque Boal era um PhD em plásticos e petróleos da Columbia University dos Estados Unidos. Ele fez engenharia química no FJ, ou seja, é um livro extremamente rigoroso, que cita suas fontes, é um livro, como eu posso dizer, enfim, de um homem, de um estudioso. É um livro acadêmico, que infelizmente ainda não está nas academias como deveria estar. Por iniciativa de alguns professores, como Sérgio Carvalho, que você entrevistou aqui, que é professor na USP, o Boal está sendo estudado aqui. Então, ele foi muito mais estudado fora, inclusive ele foi professor da Sorbonne. E sobre o método do teatro do oprimido. O que gerou, então, essa expansão enorme do teatro do oprimido no mundo todo. Por isso, o meu foco ao criar o Instituto foi outro. Porque isso também gera muitas leituras equivocadas. Para te dizer, tem gente que usa o método dele para seleção de pessoal nas empresas. Você não pode fazer nada. Você tem que chegar à conclusão de que, por mais que você queira se preservar a pureza, discutir, porque o Boal sempre foi um marxista. Bom, então, isso era muito claro, né? E, então, o que movia ele, o que moveu para escrever tudo que ele escreveu a partir do Teatro do Oprimido, era esse desejo de transformar a sociedade. Mas tem todo o Boal dramaturgo, né? O Boal que escreveu, por exemplo, O Filho do Padeiro, e o Boal escrevia muito bem. A prosa dele é deliciosa. É deliciosa. O Filho do Padeiro é a autobiografia dele. É deliciosa, o Filho do Padeiro. É delicioso. Realmente uma pessoa que gostava de escrever, ele ficava me contando assim, como ele acordava de madrugada, às vezes ele ficava brincando com as palavras, até que encontrava aquela que encaixava. E ele tinha, assim, muito humor na escrita dele, né, também. Revolução na América do Sul. Sim. Eu adoro essa peça. Essa peça vai ser montada agora. Ela é deliciosa, a Revolução na América do Sul. Tem algumas cenas extraordinárias. Umas cenas extraordinárias, já te falei isso. Uma cena que eram feitas pelo Flávio Adice Miliaccio. Sim, maravilhoso. O Flávio fazendo Zé da Silva, né, morrendo, e a que Adice, não morria nunca. que não morria nunca. E ela começa a chorar do lado dele. E ela que diz, olha, dá licença, você está demorando muito, eu vou chorar um pouco agora e vou-me embora, depois você morre quando você quiser. Mas eu já choro logo. Essa cena é extraordinária. Extraordinária. E os dois faziam tão bem. Esse Boal dramaturgo tem não só pelas peças que escreveu, mas pela contribuição que deu a uma dramaturgia no Brasil, a dramaturgia do Brasil, ele tem uma importância extraordinária. Criou o famosíssimo hoje na história do teatro brasileiro, Seminário Brasileiro de Dramaturgia, criado pelo Boal e onde nasceram Guarnieri, como autores, Guarnieri, Vianinha. O Benedito Rui Barbosa começou a escrever, ele contou isso na ocupação Boal que fizemos no Sesc Pompeia. Mas olha, você não imagina as pessoas que passaram assim por esse seminário. Por exemplo, me contou agora o Ricardo Otaque, o filho da Tomi, que é o diretor do centro, que ele escreveu uma peça com Boal. Então agora queria falar mais especialmente do Instituto e do Acervo. Sim. Todas essas histórias, não é, podem ser revividas, encontradas, detalhadas, podem iluminar muitas questões, muitas pesquisas, muitos grupos, tal, porque tudo isso seria a função de um acervo, de um instituto bem tratado, bem mantido, bem instalado. Como está isso? Onde está isso? Olha, eu recebi várias propostas, todas muito dignas e que teria sido muito bom. A primeira foi, quer dizer, o acervo passou um tempo na Unirio. Unirio não conseguiu tratar por uma série de questões. E depois eu levei para a Fundação Darcy Ribeiro, a convite do Paulo Ribeiro. E depois eu sempre tive o desejo
de que esse acervo estivesse na UFJ. Não me pergunte por quê. Talvez porque o Boal estudou lá. E eu já estava negociando com eles, porque da Unirio passou pela Fundar e foi parar tudo na minha casa, e particularmente com a diretora de letras, com a Eleonora Ziller, estava negociando a passagem do acervo, e recebi uma proposta da New York University. Uma proposta no sentido de levar tudo para colocar na biblioteca. O diretor dessa biblioteca veio para o Rio de Janeiro para conversar comigo. Bom, apareceu uma reportagem que você talvez deva lembrar, que também me valeu assim, um monte de insultos assim, via internet, porque parecia que eu já tinha vendido um troféu nacional para os Estados Unidos. E, embora eu tenha deixado claro que não era nada disso, que era apenas uma proposta, enfim. Como consequência disso, eu recebi uma proposta do Itaú Cultural, que faz um trabalho muito sério, você sabe, de preservação, muitíssima coisa você encontra lá. Mas, enfim, eu optei pela primeira intuição de levar as coisas para a UFJ. Não adiantou muito ainda o trabalho. Eu digo isso porque muitas pessoas me pedem muitas coisas que eu não tenho como oferecer. Mas existe uma equipe ali extraordinária, assim, como qualidade humana. Eu gosto muito deles, gosto muito da convivência com eles, gosto muito de participar. E eu acho que esse ano a gente vai conseguir fazer algumas coisas mais. Mas tem que dizer, realmente tem um professor que se ocupa com alguns estagiários. Agora, por exemplo, no final do ano passado conseguimos fazer um encontro latino-americano de teatro, que foi super legal. Veio gente muitíssimo interessante. O SESC fez, o fim do ano passado, coordenado por Sérgio de Carvalho, uma ocupação muito grande, onde se mostrou muito da obra do Boal. Isso foi realmente... foi o Sérgio, né, que arquitetou isso, né, levamos o Zumbi, que já está há um tempo em cartaz, graças a João das Neves, está ótimo. Direção do maravilhoso Joãozinho das Neves. Não, e está muito bonito, o espetáculo cada vez está mais bonito. Mas então, eu queria te dar duas notícias. A primeira é que provavelmente a gente vai, de certa forma, repetir o que fizemos no SESC e por uma iniciativa da ministra, da Marta Suplicy, a gente vai fazer uma ocupação, talvez um pouquinho menor, no CCBB esse ano, e o Sérgio novamente vai pilotar toda... E o Elias Bauer vai montar uma exposição. Ótimo. Então, graças a essa exposição, o CCBB vai poder tratar uma parte do acervo. Quer dizer, fazer o que é necessário, que é fazer um acervo digital. E outra ideia que veio rondando e também entrou outra figura, que é o Guti Fraga, na Funarte, que reunir os atores no sentido mais amplo, né, os protagonistas do Arena daquela época, e colocar acervos, não sei se a estrutura aguenta, porque é Guarnieri, Zé Renato, o Boal, Vianinha. Colocar no Arena? No Teatro de Arena. Como? Fazer de lá uma espécie Um centro de pesquisa. Mas assim, o próprio acervo físico ir para lá, não? Pois é, a gente não sabe se o Arena vai aguentar. Mas o Guti falou, Cecília, vamos lá, com o engenheiro, com o arquiteto, a gente vê. Porque se imagina o que seria. Seria um lugar, né? Na verdade, onde eles teriam que estar reunidos, né? Exatamente, ali era onde tudo aconteceu. O seminário foi tudo ali. E a Funarte comprou o acervo do Fernando Peixoto, que poderia também se incorporar. Olha, não é a minha área, né? A preservação. Né? Eu agora estou tomando contato com esse universo que uma loucura, assim, a quantidade de profissionais que envolve, como eles chamam, cada suporte tem um especialista, não é o mesmo que trata, sei lá, um papel, não trata foto, não trata slide, não trata vídeo. Então, para você conservar um acervo preservado, você realmente precisa da Petrobras, por exemplo.
já que o Boal não foi engenheiro. trabalhar lá, não foi engenheiro. A Petrobras podia adotar. É agora a hora da Petrobras adotar o exatamente pagar Eu acho que a Petrobras deve ter pagar ficado os 30 chateada. anos. Não, a Petrobras deve ter se chateado que ele não foi trabalhar lá. Não, Mas... 30 anos de bons salários para um PhD em plásticos e Sim, provavelmente plástico teria e sido petróleo. mais caro. Exatamente, é a Somado, hora tudo dela somado. dar agora para esse ex-não funcionário dela. Funcionário. Esse ex-não funcionário que se transformou num brasileiro dos que mais fez pelo Brasil. Conhecido. Mais conhecido. E justamente por isso, Aderbal, essa dificuldade também com ele, porque como a obra do Boal está no mundo inteiro, o site, pelo menos, tem que ser também em inglês, porque senão as pessoas não têm acesso. É claro. Então, não é só um site que você tem que fazer, você tem que traduzir, tudo isso demanda tempo e dinheiro. Pensando na quantidade de livros de línguas traduzidas, o site tinha que ser em 76 línguas. Bom, não precisa. Não, assim, o inglês ainda, né? Muito obrigado, Cecília. Obrigada a você pela oportunidade até de pedir dinheiro para a Petrobras. Isso aí você não pode cortar, viu? Não.